Por milhares de anos, os oceanos foram lar de um terrível e feroz predador, o monstruoso Megalodon. Ele foi a maior espécie de tubarão já conhecida e dominou os oceanos por mais de 20 milhões de anos, até desaparecer misteriosamente. Considerado um super predador, ele poderia chegar a 18 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas. E apesar dessas grandes medidas, ele ainda era capaz de nadar em altas velocidades. Muitas hipóteses são levantadas para explicar o motivo e o que pode ter causado sua extinção. Mas afinal, qual foi o verdadeiro motivo do Megalodon ter desaparecido do nosso planeta? Segundo alguns especialistas, outro monstro marinho teria sido responsável pelo desaparecimento do tubarão gigante. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um Mistérios da Humanidade. Já se inscreva no canal e deixe seu joinha. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações e ficar sempre ligado nos nossos vídeos. Ao que tudo indica, o Megalodonte infelizmente já não está mais entre nós. Mas antes de desaparecer completamente, ele deixou coisas muito valiosas: suas vértebras e seus dentes fossilizados. São essas as provas de sua existência e que podem solucionar o mistério do seu desaparecimento. Assim como os tubarões atuais, eles tinham um esqueleto feito de cartilagem, que é menos resistente ao tempo, o que significa que tubarões no geral não deixam para trás muitos fósseis. Entretanto, seus dentes eram extremamente resistentes, e graças a eles, hoje é possível saber como foi a vida do Megalodonte. Acreditava-se que o Megalodon havia desaparecido há cerca de 2,6 milhões de anos, mas depois de analisar todos os fósseis antigos, os pesquisadores notaram que algumas das amostras que haviam sido identificadas foram datadas de forma errada. Após realizarem novas e extensas análises, eles calcularam que o desaparecimento do tubarão deve ter acontecido pelo menos 1 milhão de anos antes do que se pensava. Segundo as evidências, acredita-se que o Megalodon tenha desaparecido há cerca de 3,6 milhões de anos. Essa informação quebra a teoria de que ele teria desaparecido na extinção marinha em massa, que aconteceu há cerca de 2,6 milhões de anos atrás, que alterou o clima e a biodiversidade da Terra, e ao que tudo indica, o fenômeno que causou tudo isso pode ter vindo do espaço. Aproximadamente 2,6 milhões de anos atrás, um tsunami de energia cósmica de uma supernova maciça, a aproximadamente 150 anos-luz de distância, chegou à Terra e atacou a atmosfera, provocando mudanças climáticas e desencadeando a extinção em massa de grandes animais marinhos. Existe um debate para saber se foi apenas uma supernova que atingiu a Terra ou uma cadeia inteira delas. Antes dessa mudança, as águas estavam cheias de criaturas excêntricas, como as morsas sem dentes, preguiças aquáticas, baleias de barbas anãs, entre outras. Cerca de 36% das espécies marinhas não chegaram à época seguinte. Segundo o principal autor do estudo, o paleontólogo de vertebrados Robert Boisenecker, a extinção do Megalodon foi anteriormente relacionada a essa extinção em massa marinha, mas, na realidade, agora sabemos que as duas não estão diretamente ligadas. Com a nova linha do tempo, são necessárias novas explicações. Se o Megalodon não desapareceu na extinção em massa marinha, qual foi o motivo do seu desaparecimento? Qual foi o monstro marinho responsável pela morte do Megalodon? E se eu te dissesse que a criatura responsável por tudo isso vive até hoje nos oceanos? Os pesquisadores argumentam que a evidência fóssil se alinha melhor com a ascensão do parente menor, mas ainda mais feroz que o Megalodon: os grandes tubarões brancos. Os tubarões brancos apareceram pela primeira vez na Terra há cerca de 6 milhões de anos, e no início ficaram apenas pelo Pacífico. Contudo, 2 milhões de anos depois, acabaram se espalhando com sucesso por todo o mundo. Ao se aventurarem pelos oceanos, os pesquisadores acreditam que os tubarões brancos podem ter infringido o território dos megalodontes, superando eles na disputa pela comida. E quando a competição ficou realmente acirrada, a luta pela sobrevivência foi maior. Quando as presas disponíveis começaram a diminuir em número, o grande tubarão branco parece ter se saído melhor. Além do tubarão branco, o Megalodonte enfrentava outro problema que também foi determinante para sua extinção: a temperatura dos mares. Segundo os especialistas, os megalodons eram muito quentes em relação aos tubarões brancos. Enquanto seu parente menor mantinha uma temperatura corporal de 20 a 30 graus Celsius, o megalodon variava entre 35 a 40 graus Celsius, assim como as baleias. Para manter o calor interno, os megalodons alimentavam-se de uma grande quantidade de comida. Entretanto, ao contrário de suas presas, eles não eram capazes de se adaptar aos oceanos gelados do Plioceno, última época da Era Cenozoica.
Atualmente, uma equipe da Universidade da Califórnia, liderada pela professora Sora Kim, tem feito estudos mais aprofundados em relação ao tema para comprovar as hipóteses levantadas. Com um projeto financiado pela Fundação Nacional de Ciência, Kim espera aprender sobre a dieta, o habitat e a fisiologia da espécie, procurando saber como esses fatores podem ter contribuído para sua aniquilação. Qual sua opinião? Você acha que o grande megalodon realmente desapareceu do nosso planeta ou acredita que ele ainda pode estar escondido em alguma parte profunda do oceano? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo Mistérios da Humanidade.